Abra sua Bíblia, por favor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vou fazer igual da semana passada. Só mudar a camisa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos, mas antes, lembrando, semana passada, a gente começou a falar nessa mensagem, é só chamar. A gente usou esse chamar, que é um nome em hebraico que significa um Deus que está presente, amém? E aí a gente refletiu sobre várias coisas. Hoje para ministrar, não perder a sequência, eu ouvi a mensagem de novo. Eu já tinha sido edificado, fui edificado de novo, eu mesmo pregando. Que massa, né? Enfim, dá para você ouvir a mensagem da semana passada, se você quiser, pelo nosso canal. E a gente falou sobre aquilo ali, né? Falamos sobre o shofar, que era um instrumento tocado na adoração, na convocação das pessoas e também na adoração a Deus. E usamos o Stevie Wonder também na nossa... Porque tem uma música do Stevie Wonder que diz assim, I just call to say... I love you. Não tem? Pronto. E aí a gente fez uma dinâmica aqui. Lembra, pessoal? Vocês tiveram algum desdobramento daquela ligação? Alguém teve? Tiveram desdobramentos? A gente desafiou a quem estava aqui na semana passada. A gente parou um pouquinho antes da mensagem e pediu para cada um ver alguém da sua lista para você somente ligar e dizer assim, eu só te liguei para dizer que eu te amo e desligar, né? Dizer, só liguei para isso. A pessoa, teve gente que tomou um susto, velho. Tipo assim, como assim você me ligou para me dizer que tá tudo bem contigo? Enfim. Mas, o que quer dizer essa mensagem? A gente tem alguns dias falado sobre o tempo que a gente está vivendo, as pressões que a gente tem vivido cada vez mais e o número de gente que tem tido um problema sério com saúde emocional, psicológica. Concordam? Tem aumentado brutalmente o número de pessoas com esse tipo de situação. E aí, então eu falei assim, vamos meditar um pouco sobre isso. Por quê? Porque Jesus, com certeza, passou por pressões infinitamente maiores que as que nós passamos. No entanto, Jesus tinha uma saúde emocional show. Né? Aí você fala, claro, né, Alex? Ele é Deus, né? Ok. Mas ele estava em quê? Ele estava em carne. E isso deve fazer com que a gente se inspire, se espelhe nele, tanto como o nosso Salvador, mas também como o Senhor das nossas vidas, de forma que ele nos ensine como convém também que a gente ande. Concordam comigo? Então, nesse sentido, a gente tem procurado ver na mente de Cristo o que é que Cristo tinha, que às vezes a gente está deixando passar batido e não presta atenção. E uma das coisas que a gente começou a falar semana passada é sobre essa consciência, essa percepção a respeito da presença de Deus. Que muitas vezes a gente caminha na nossa vida e a gente acaba achando que a gente está sozinho. Abriram 1 Coríntios 2, 6 a 16? Vamos ler? 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, porque se o tivessem entendido, não o teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Posso ouvir um glória a Deus dos que o amam? Os que amam a Deus estão aqui? Então, meu irmão, Deus preparou algo que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Aleluia. Mas Ele nos revelou por meio do seu
Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser quem? O Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu espero que tenha alguns espirituais aqui nessa noite, amém ou não? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são o quê? São o quê? Loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos todos juntos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos juntos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Senhor, que enquanto nós nos debruçamos na Tua palavra, que Tu possas fazer com que essa mente seja fortalecida. Que o Teu Espírito nos fortaleça nessa noite e nos ajude a discernir a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, a gente começou a dividir essa mensagem em 3 etapas, e eu já falei de 2, mas eu vou só falar dos 2 pontos para você pegar o terceiro e não ficar voando. Quando a gente está falando sobre esse Deus que mesmo sendo onipresente, a gente precisa chamá-lo, sim ou não? Deus é onipresente? O que é que significa isso? Que Ele está presente em todo lugar. Amém ou não? No entanto, esse mesmo Deus que é onipresente, Ele também quer ser o quê? Invocado, chamado. Porque quando você chama, você se envolve com a presença de Deus. Amém ou não? Pronto. E aí, então, a gente dividiu essa mensagem em 3 pontos. Nós começamos falando sobre a presença de Deus, depois falamos sobre as nossas circunstâncias, e hoje a gente vai falar sobre a nossa consciência. Sobre a presença de Deus, a gente veio falando desde o Éden, como Deus estava presente. Depois do pecado, como Deus teve que criar uma interface para se comunicar com o homem, porque um Deus santo não se comunica com um homem que é o quê? Pecador. Então, como é que vai fazer essa comunicação? Se esse homem pecador tiver contato com esse Deus que é santo, ele é fulminado na mesma hora. Então, Deus cria uma interface, uma maneira dele santo relacionar-se com o homem que está em pecado. Então ele cria, primeiro ele chama no Sinai Moisés, não é isso? E fala com Moisés ali, ou seja, pouquíssimas pessoas conseguiram chegar lá, estar no cume daquele monte para falar com Deus. Depois, logo disso, Deus diz, olha Moisés, eu vou criar uma interface porque eu quero habitar no meio do povo. Então essa interface foi chamada de, fala todo mundo junto, quem estava aqui? O tabernáculo. Era um templo, só que era um templo cabana, móvel, desmontável. Era uma coisa que, enquanto o pessoal ainda não tinha chegado na Terra Prometida, peregrinando, aonde eles paravam, eles montavam aquele templo e colocavam a arca, aquela que Indiana Jones achou. Eles pegaram aquela arca... O que foi? Não pegou a referência. Tudo bem, tudo bem. Mas tudo bem. Aquela arca que representava o quê? A presença de Deus. Naquela arca, dentro da arca, tinha o quê, gente? 3 elementos. Tinha as tábuas da lei, tinha o que mais? O maná e tinha o quê? A vara de Arão que floresceu. Então aquilo representava a presença de Deus. E em cima daquela arca tinha uma tampa chamada propiciatório, que tinha 2 anjos com as asas assim, uma apontada para a outra. E no meio daquilo ali era onde a presença de Deus se manifestava. Também ninguém podia entrar ali, qualquer pessoa. O povo ficava lá do lado de fora, existia uma tribo que podia entrar até um determinado ponto, e somente sumos sacerdotes, uma vez por ano, podiam entrar no Santíssimo Lugar, que é onde a arca realmente estava. Então, era assim que esse Deus santo deu um jeito
provisório, vamos dizer assim, para poder estar em contato com o povo. Quando o povo chegou na terra prometida, qual é o nome da terra? Canaã. Quando o povo chegou lá, essa tenda provisória deu lugar àquilo que a gente chama de o templo, que na verdade é o templo de Salomão, não o do Rio de Janeiro. Né? O templo mesmo de Salomão. É no Rio de Janeiro? Ou desculpa então. O pessoal que já foi, né? Tudo bem. Ok, eu entendo. Próxima vez que for em São Paulo, eu vou querer ir. Enfim, né? O templo mesmo, lá em Israel, lá mesmo em Jerusalém. Ok? Esse templo se tornou essa interface que serviu para mediar essa relação entre o Deus Santo e o povo também pecador por muito tempo. Mas isso foi só, mais uma vez, Deus dizendo assim, olha, isso aí é apenas um provisório. E isso aí, tudo que vocês estão vivendo, tudo isso aponta para a resolução final, que é quando eu vou enviar o meu próprio filho. E aí, Deus manifesta a sua presença através do filho. O véu do templo que separava todo mundo foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus. Então Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente fez uma descoberta assim sensacional, fizemos um paralelo, show de bola, porque a gente falou assim, poxa, olha, Deus fez primeiro o tabernáculo, depois fez o templo, depois veio Jesus, e Jesus veio, e quando de João apresenta ele, fala assim, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus é o tabernáculo, mas só que Jesus não fica aqui, ele diz, agora eu vou ter que voltar para o Pai, e eu vou enviar outro Consolador. Então, Jesus o tabernáculo, e depois que o tabernáculo vai, ele faz de cada um de nós agora o quê? Templo. A habitação do seu Espírito. Amém até aí? Então foi isso que a gente falou assim, a grosso modo, vale muito a pena se você não assistiu a mensagem, você assistir depois, vai te edificar. Agora, sobre as circunstâncias, a gente falou que, então, temos um Deus que está presente e que quer se manifestar e que está presente nas nossas vidas. Falamos que a gente também enfrenta as nossas circunstâncias, que é aquilo que está hoje diante dos nossos olhos, e que a gente precisa entender que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, sempre Deus continua no controle de todas as coisas, e que a gente precisa aprender que Deus, através das circunstâncias, Deus nos prova, Deus nos ensina, Deus faz com que a gente cresça, faz com que a gente evolua nas nossas vidas, e que a gente precisa aprender que mesmo em meio às circunstâncias, Deus se faz o quê? Presente. Mas às vezes a gente olha para as nossas circunstâncias e a gente começa a duvidar de que Deus está o quê? Presente. A gente perde o foco. Perde o foco. E é nisso que eu quero trabalhar hoje. O ponto da mensagem de hoje é, nós precisamos falar um pouquinho sobre a nossa consciência. Fala aí. Consciência. Consciência é exatamente aquilo que faz essa intermediação entre a nossa alma, ou a parte material da gente, a parte da nossa alma, que faz essa intermediação entre a gente, os nossos comportamentos, as nossas circunstâncias e também a presença de Deus. A gente precisa usar a nossa consciência. Foi Deus que nos deu. Só que para usar essa consciência de forma coerente, a gente precisa se permitir ser trabalhado por Deus. Jesus, ele fez uma afirmação interessante que está em João, capítulo 16. Abra aí para você ver. João, capítulo 16. Acharam? Amém. Vamos ler os versículos 32 e 33. Olha que interessante isso aí. Eu vou ler ali no projetor. 16, 32 e 33.
Isso é Jesus, quando estava chegando um dos momentos mais difíceis para ele, que era o momento da crucificação. E olha só o que é que Jesus fala. Conversando com seus discípulos, encarando aquela circunstância, Jesus diz assim, ó, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. E vocês me deixarão sozinho. Agora, olha só como ele conclui. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. E aí ele termina dizendo assim no 33, que é um versículo muito conhecido, mas que a gente deveria conhecer o que vem antes. Sim ou não? É importante na Bíblia a gente procurar conhecer os contextos. Olha só, esse agora é conhecido, porque diz o quê? No mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. O que é que Jesus está dizendo? Olha, primeiro ele faz uma apresentação, ele diz assim, ó, a hora chegou em que vocês vão me deixar sozinho. Vocês vão todo mundo, ó, para sua casa. Então Jesus está falando a respeito da sua realidade, das suas circunstâncias. Só que entre a circunstância e a forma como eu olho para a minha circunstância, tem uma outra coisa, que é a nossa consciência. Então a circunstância está me dizendo, vocês vão todos para casa e eu ficarei só. Mas eu sei que eu não estou só. Isso é o que? A consciência da presença de quem? De Deus. Amém ou não? Quantos estão entendendo? Qual é o ponto que eu estou aqui tratando? Às vezes você está sendo regido pelo teu emocional. Às vezes você está sendo regido, direcionado, controlado pelas coisas que você vê, pelas suas circunstâncias. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos ter algo que educa a nossa consciência, é ter uma certeza, uma fé, que fale a minha consciência, que julga os meus atos, para onde ela tem que ir. E ele diz, mas eu sei que eu não estou só, porque o Pai está comigo. Quantos de nós aqui já falamos assim, Pai, eu estou só. E o Pai está de lá dizendo, não filho, não filha, você não está só, sabe por que você não está só? Porque eu estou contigo, amém ou não, pessoal? Você está se sentindo só? Nas tuas lutas, nas tuas batalhas aí? Deixa eu te dizer, você não está só. Por que você não está só? Porque Deus está contigo, porque Deus está contigo. E aí, quando a gente fala sobre a nossa consciência, a gente falou na semana passada sobre Jacó. A gente falou sobre como íamos usar Betel e Peniel, mas a gente falou sobre Betel e não falou sobre Peniel. Betel foi aquele momento em que Jacó estava fugindo do seu irmão, sendo perseguido, e de repente, daquela correria toda, ele encontrou um lugar para descansar, e ele pegou uma pedra, usou a pedra de travesseiro, começou a descansar, e nesse descanso ele teve uma visão, e ele falou assim, meu Deus, os céus estão abertos, vejo uma escada que toca a ponta do céu e o chão, e anjos de Deus que sobem e descem por essa escada. E aí ele acorda daquela visão, e ele diz assim, quão terrível é esse lugar, e Deus estava aqui o tempo todo e eu não sabia, eu não percebia. Porque no nosso corre-corre, nas nossas agonias, nas nossas lutas, o que acontece com a gente é isso. A gente é tomado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e perde o foco daquilo que é espiritual, da realidade de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu te dizer, por mais que você veja tuas circunstâncias, desconfie delas. Acredite naquilo que Deus diz a seu respeito. Acredite naquilo que a palavra de Deus fala a teu respeito. E em Peniel, que isso está em Gênesis capítulo, eu não vou ler o texto agora, Gênesis capítulo 32, do 22 ao 32, fala de outro momento, depois de que aconteceu isso em Betel, Jacó vai trazendo sua família, e ao passar pelo vale de Jaboque, ele percebe uma coisa diferente ali.
Ele passa com a família, ele percebe que existia uma presença ali naquele lugar. Ele manda todo mundo passar o vale e ir adiante. E ele volta sozinho para o vale de Jaboque. Quando ele volta lá, tinha um homem parado lá. E ele sabia que ali era a presença de quem? De Deus. E ele começa a lutar. É daí que vem aquela música. Já viram essa música, não? Jacó segurou o anjo, não deixou. Pronto. Esse anjo que estava ali, parado no meio do vale, Jacó começou a brigar com aquele anjo. Começou a lutar com aquele anjo. E o anjo tentava subir e Jacó segurava o anjo. E o anjo empurrava ele e ele vinha para cima de novo. E aí o anjo pergunta, o que é que você quer? Ele disse, eu quero minha bênção. Depois tu sobe. Me dá a minha bênção. E a briga acontecendo. E aí Jacó diz, me abençoe. Então o anjo diz, como é teu nome? Como é o teu nome? Quem conhece a treta toda desde o início sabe que lá atrás, quando o pai dele perguntou o nome dele, ele disse, meu nome é Esaú, fingindo seu irmão, e foi por causa disso que deu a briga toda. Aí agora o anjo chega e diz, como é teu nome? Aí ele segura lá e, meu nome é Jacó. E olha, irmãos, a palavra Jacó significa usurpador. Usurpador. Aí o anjo chega para ele e fala assim, a partir de hoje, tu não te chamarás mais Jacó, tu te chamarás Israel, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Só que não foi só isso. A palavra de Deus diz lá no versículo, por volta do versículo 30 ao 32, de Gênesis 22, de Gênesis 32, lá por volta do versículo 30 ao 32, diz que o anjo na briga pegou a espada e enfiou na junta da coxa de Jacó. E Jacó, a partir daquele dia, se encontrava com Jacó. Você sabia quem era. E se você chamasse ele de Jacó, ele ia falar, Jacó não. Aqui, isso aqui me custou caro. Meu nome agora é Israel. Meu nome agora é Israel. Mas o que é que eu quero falar sobre isso? Para a nossa mensagem. Em Betel, Deus, pela sua palavra, fez Jacó enxergar diferente as suas circunstâncias. Em Peniel, Deus fez Jacó olhar diferente para si mesmo. Você não vai ser mais usurpador. A partir de hoje você é Israel. Então você tem realidades exteriores que você precisa mudar a tua consciência, mudar a tua percepção. Talvez você olhe e fale, eu estou só. Você olhe e fale, não tem condições. Você fala, os recursos são limitados. Mas Deus está querendo te falar outras coisas. E forjar uma realidade verdadeira para você. E tirar você desse mundo de ilusão que muitas vezes a tua mente cria. Que as tuas emoções criam. Segundo, Deus quer fazer você olhar para você como alguém amado por Ele. Talvez você se sente rejeitado, talvez você se sente menor, talvez você se sente isso, aquilo, outro, mas deixa eu te dizer, a gente sabe que a gente é frágil mesmo, mas tem uma coisa que muda tudo, sabe o que é? O Senhor nos ama. Ele nos ama e isso muda tudo. Tu é isso, tu é aquilo outro. Mas eu sou filho amado de Deus. Lembra quando Jesus foi batizado, os céus se abrem, o Pai diz o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E você sabe o que aconteceu depois dali? O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado por quem? E você sabe o que foi que Satanás colocou em xeque? Exatamente isso, falou assim, você é filho de Deus? Tem certeza? É exatamente isso que o inimigo das nossas almas faz. As opressões espirituais, quando o mal age, usando inclusive as nossas circunstâncias, para poder nos acusar.
A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem não anda segundo a carne, mas quem anda segundo o Espírito. Aleluia. 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 Então a consciência, ela é como esse árbitro dentro de nós, que nos ajuda a olhar para os nossos pensamentos, posicionamentos e aprová-los ou não. Então eu preciso, além dos meus pensamentos, ter esse elemento de consciência trabalhada em Deus, para que na hora que meus pensamentos, emoções tentam me arrastar para alguma coisa, eu possa usar essa consciência para poder puxar tudo para o lugar onde deve. Abra em Salmo 116, por favor. Salmo 116. Versículo 7. Olha o que é que o salmista diz no Salmo 116 e o versículo 7. Abriram aí ou não? Quem tiver dificuldade, olha aqui, ó. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Sabe o que está acontecendo aí? Diante das circunstâncias, a alma dele está o quê? Alvoroçada, tá doida, tá querendo ir para tudo quanto é lado. Aí ele tá parando e usando a consciência que ele tem em Deus, dizendo assim: alma, o quê? Volte para onde? Para o teu descanso. Onde é que está o teu descanso? No Senhor, porque o Senhor tem sido bom para com você. Então às vezes a gente está murmurando, por exemplo. Você abre a boca, murmura, reclama da hora que acorda, a hora que vai dormir. E uma das coisas que precisa ter numa consciência, meu irmão, santa, purificada, é que a gente precisa aprender a ser grato a Deus por todas as coisas. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Então, mesmo que tenha razão, que você encontre razão para murmurar, muda a tua consciência, porque se você pensar direito, você não tem nada que reclamar, não. É hoje ou amanhã o aniversário de Jerônimo? É hoje? Você acha que ele está em casa? Ele está onde? Nosso irmão Jerônimo, que senta aqui, ó. Ele está no Clériston, está no hospital. Você está aqui sentadinho, não está? Você não tem motivo de dar graças a Deus, não? Você pode dizer graças a Deus? Você está vendo como tua mente te engana? Está vendo como você se enche de brutalidade, de ingratidão, quando você deveria dar graças a Deus? Só é você comparar com outras circunstâncias. Eu acho bem fácil pessoas estarem em situações muito mais difíceis que nós e ainda está dando graças, e a gente em situação muito melhor está reclamando. Assim ou não é, pessoal? Temos motivo então da gente dar graças a Deus. Então a consciência vai sendo purificada. A gente precisa dizer para a nossa alma: alma, volte, você não vai reger minha vida, não. Sentimentos, vocês não vão reger minha vida, não. Percepções, vocês não vão reger minha vida, não. A minha consciência em Deus vai reger a minha vida, a fé que eu tenho em Deus, aquilo que a palavra diz a meu respeito, aquilo que a palavra diz ao meu futuro, aquilo que a palavra diz a respeito de mim. É isso que vai valer para mim, amém ou não? E eu vou renunciar, eu vou colocar por terra aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e de todo raciocínio, sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. É o tempo todo isso. A batalha acontece aqui, irmãos. Quando Davi foi enfrentar Golias, Golias disse: olha o meu tamanho, olha o seu. O exército de lá não tinha homem, não mandou qualquer cachorro para vir lutar comigo. Para que ele falou isso? Para desestabilizar Davi emocionalmente. Só que Davi não estava ali por emoção, não, pessoal. Ele estava ali com a consciência convicta
de que ele estava lutando uma guerra que não era dele, não. Era uma guerra de quem? De Deus. Ele disse, tu pode ter o tamanho que tu for, velho. Entenda. Tu pode ter a tua mão, tu tem 6 dedos na mão, que negócio feio. 6 dedos no pé, que negócio feio. Tu pode ser o que tu for. Tu tem um colchão, né? Tem um bração, tem um toraquizão, né? Mas tu também tem um testão, né? Eu vou acertar, não erro aí nem a pau, velho. Um testa desse tamanho, não erro nem a pau. Tu vem a mim com espadas e lanças? É? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A onda é outra, meu irmão. A gente tem que aprender isso, irmãos. Irmãos, se a gente vier para a carne, para o âmbito da alma, a gente perde. Porque todas as armas que Deus nos deu estão em outro âmbito, estão em outra dimensão. Elas são espirituais. E se você não partir para o espiritual, você vai tomar na cara e o inimigo vai prevalecer contra você. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Sim. Aleluia! 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 A nossa consciência, ela precisa ser educada, treinada. Um dos textos que a gente leu também foi o Salmo 73. Eu li um trecho do 14 ao 17 semana passada, mas agora eu queria ler do 21 ao 26. Abra aí. Salmo 7,3. Já que você tem um salmo ainda, não estão? Vai para o 73 rapidinho. Salmo 73, 7,3, do 21 ao 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos juntos. Quando meu coração estava o quê? Amargurado. E no íntimo eu sentia inveja. Eu agi como o quê? Estúpido, ignorante. Ou seja, quando a gente está trabalhando com alma, com carne, a gente se torna o quê? Estúpido, ignorante. Olha o que ele diz ainda. Até minha atitude para contigo era de um animal irracional. É assim que a gente fica. Não quer orar, não quer ler Bíblia, fica brigando com Deus, achando que Deus está te devendo alguma coisa. É igual um animal irracional mesmo a gente fica. Embrutecido, dando patada em todo mundo, transferindo culpa para todo mundo. É assim, porque o coração está o quê? Amargurado. Vamos em frente. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E ninguém é na terra que eu deseje mais que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão? Ele está falando de que aí? Alma, carne, ok? Também das limitações o quê? Físicas. Mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia, exalte o nome do Senhor. Agora, meu irmão, vocês entenderam aí como é que a gente não pode deixar? Meu Deus, já vi que complicou. Você já viu que a gente não pode deixar o nosso coração nos dominar? A gente precisa ter uma consciência trabalhada em Deus, para na hora que nosso coração quiser nos desestabilizar, a gente saber onde a gente vai buscar o quê? O equilíbrio. Não estou dizendo aqui que você vai viver sem se abalar, não. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode até se desestabilizar aqui, mas você sabe para onde ir, para buscar, para a coisa vir para o quê? Para o lugar de novo. Para a tua alma se realinhar com aquilo que Deus quer para a tua vida. Amém ou não? Então Jesus era esse tipo de pessoa, o teu mestre, o meu mestre, a quem seguimos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele tinha plena percepção das circunstâncias, mas ele também tinha plena percepção da presença de Deus. A gente cria circunstâncias que não existem,
A gente corrompe as circunstâncias que estão diante da gente. Olha como a gente se afasta daquilo que Jesus é. A gente foge das nossas circunstâncias, porque a gente acha que isso vai nos melhorar, vai fazer... A gente se poupa, e Jesus diz, ó, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder sua vida por amor de mim, vai ganhar. Ou seja, encare suas circunstâncias. Comigo, eu estou do teu lado. Vamos encarar. Eu vou te dar a vitória. Amém ou não? Eu sou contigo. Só o fato de eu atravessar contigo isso aí, já é tudo. Não quero nem saber o que vem ali. Jesus não está aqui comigo? É o que me importa. Amém ou não? É isso que a gente tem que falar direto para o nosso coração e para a nossa consciência. Porque a gente esquece. Você fala hoje, amanhã você esquece. Você fala hoje, basta eu apertar um pouquinho, você esquece de novo. É assim ou não é? Por isso que a gente precisa que estar continuamente alimentando a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus. Aleluia. Ah, irmãos, tem uma história que eu não posso deixar de contar numa mensagem como essa. A gente tem que saber, porque eu falei para você, desconfie. Desconfie. De como você enxerga as suas circunstâncias, desconfie. Veja se o que você está pensando, como você está percebendo, o que está acontecendo ali, está partindo de Deus ou não. Sim ou não? A história da gente mostra que, inclusive, a nossa consciência pode ser falha. E por isso que ela precisa ser o tempo todo o quê? Corrigida, alinhada. Eu tenho um árbitro. Teve jogo do Brasil esses dias, foi? Ontem. Foi ontem? Deu o quê? O Brasil perdeu? De quanto? Deixa eu te perguntar uma coisa. Um jogo desses, todo jogo desses, tem o que lá? Tem que ter um árbitro, não é isso? Para aquele árbitro estar ali, ele recebe todo um treinamento, sim ou não? Pronto. Você acha que com sua consciência é diferente? Para a tua consciência exercer um bom trabalho, ela precisa ser bem treinada como árbitro dentro da tua vida. Se ela não for bem treinada, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai apitar onde não deve. Ela vai dar vitória para o time errado. Ela vai impedir as coisas de acontecerem como precisam acontecer. Por isso que a nossa consciência precisa ser o quê? Trabalhada, treinada. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, 12, que há muitos caminhos que para o homem parecem o quê? Certos. Mas no final conduz à morte. Significa não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, toda hora meu entendimento eu tenho que comparar com a palavra, com aquilo que Deus diz. Por quê? Porque eu preciso desconfiar dele. E preciso alimentar minha consciência com a palavra de Deus o tempo todo. E tem horas que até a nossa consciência nos condena. E a Bíblia diz, maior é Deus do que o teu coração e conhece todas as coisas. Aleluia. Jeremias capítulo 17, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Abre em segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, até rimou. Eliseu estava gerando complicações e o rei mandou perseguir Eliseu. Nós vamos ler o capítulo 6. Eliseu era um profeta, e como profeta de Deus, muitas vezes as palavras dele eram palavras de Deus julgando os governantes, os políticos, os líderes. E ele estava sendo perseguido agora por causa disso, por causa da sua vida, da obra ministerial e das suas profecias. Versículo 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou-lhes,
vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel. Que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei. Descubram aonde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram toda a cidade. O servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, do profeta, levantou-se bem cedo pela manhã, a escova do dente na boca, abriu a cabana, vai saindo, na hora que ele bota a cara de fora, lotado de um exército do rei da Síria, pronto para partir e esbagaçar eles. Um exército contra 2 homens. 2 homens. Quando ele olhou aquilo, ele rapidinho fechou a cabana, voltou lá dentro. Eu lembro dos discípulos falando com Jesus no barco, dormindo. Quando os discípulos acordaram Jesus, falaram assim: mestre, o senhor não está vendo que a gente está morrendo, não? Aí ele fez a mesma coisa, ele chegou e falou assim: ai, meu Senhor, o que é que nós faremos? O profeta respondeu: não tenha. Sai da dimensão alma e vamos para a dimensão espírito. Amém ou não? A tua consciência precisa agora te levar para o espiritual. Você não pode ser tomado pelo emocional. Não tenha medo. Jesus não falou isso com Jairo? Jairo, os caras chegaram e falaram: ó, não adianta você incomodar mais Jesus, porque tua filha acabou de morrer. Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, olha para mim, olha para mim. Não tenha medo, somente creia. O que é que Jesus está dizendo? Sai da dimensão emocional, natural, alma, e fé é dimensão o quê? Espiritual. Somente creia. Amém ou não? Olha só. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Acho que o servo disse assim: não, negão, dá uma chegada lá fora para tu ver. Dá uma chegada lá para tu ver. Aí olha o que é que aconteceu. Versículo 17. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Peraí, mas ele não já estava com os olhos abertos? Ele está falando de quê, pessoal? Que é essa consciência que te leva a abordar aquilo que Deus preparou pelo seu espírito e te deu gratuitamente. Ele contratou aquele exército ali, foi? Pagou, Eliseu pagou o exército de Deus para estar ali? Não, Deus deu a ele isso o quê? Gratuitamente. Agora, isso só pode ser visto mediante a ação do Espírito. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Estão ou não? Abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e agora viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu vou parar aqui, ó. Depois, se você quiser, você lê o restante. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Tem horas que os teus olhos vão te mostrar uma coisa e você precisa dizer: Senhor, abre os meus olhos. Tem hora que os teus olhos vão te falar uma coisa que para tu é a verdade absoluta. E você precisa dizer: Senhor, abre os meus olhos. Me resgata dessa ilusão e me faz viver a realidade, porque a realidade é aquilo que vem de ti.
E Deus deu vitória, 2 homens, Deus deu vitória a eles. Se você ler depois, se você quiser, Deus deu vitória a eles. Então nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nessa noite, o Senhor está aqui. Mas como eu falei semana passada, o fato de Deus estar aqui, e eu sei que Ele está, não significa que todos que estão aqui vão experimentar dessa presença da mesma forma. Porque depende de muita coisa. Depende de como você está. Talvez você está cheio de preocupações. E mesmo estando aqui no culto, você não está conseguindo nem ouvir direito o que a palavra está pregando. Você está, as tuas preocupações. E Deus está dizendo, deixa um pouquinho isso aí de lado, porque eu estou falando contigo aqui. Às vezes, é apenas uma conversinha paralela, ou o teu celular te chamando a atenção o tempo todo, para poder o inimigo te tirar de tempo e fazer você não aproveitar o que Deus está fazendo aqui hoje. A liberação que Deus está fazendo sobre a tua vida hoje. E aí você está vivendo o teu drama emocional, psicológico, e você não consegue nem mais acreditar que basta um toque do Espírito Santo e você é curado. Aí você tem corrido de mão em mão, de médico em médico, de terapeuta em terapeuta, de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra, e ninguém dá resolução para você. E Jesus está dizendo, abre o teu coração para mim, deixa eu te tocar. Deixa eu te tocar com o meu espírito. Para você ser liberto, liberta. O Senhor está aqui. E isso é uma verdade que ninguém pode contrapor. A presença de Deus é o Espírito de Deus. Jesus, ele tinha essa consciência, meus irmãos. Ele podia passar o que fosse. Ele estava de frente para Pilatos, irmãos. De frente para Herodes, de frente para Pilatos, que eram os maiores governantes da sua região na época. E eles ameaçaram Jesus e disseram assim, olha, você sabe, não sabe? Você sabe que se eu quiser, eu tenho o poder de te absolver, e tenho o poder também de te matar, né? E Jesus fala assim, eu sei. Eu sei também uma outra coisa, que nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse concedido. Isso é consciência, meu irmão. José, uma crise, sofreu, foi repudiado pelos irmãos, rejeitado, preso, enterrado vivo, pode-se dizer, depois desenterrado de novo, vendido como escravo, foi parar lá, depois de parar dentro da casa de Potifar com o Potifar. Depois de parar na casa de Potifar, ainda na casa de Potifar foi seduzido, foi aliciado e foi preso, difamado. Passou anos preso, Deus tirou ele de lá de dentro e tornou ele o segundo homem mais poderoso de todo o Egito na época. Chegou o dia de acertar contas. Quem passou fome? Os próprios irmãos que venderam ele. Ele entrou numa crise, porque ele estava exaltado sobremaneira. E aquele momento ele podia agora pagar com a mesma moeda. Ele podia fazer agora vocês me pagam tudo o que vocês fizeram. Mas José era um cara que estava procurando, mesmo com as lutas dele, emocionais, ele estava procurando viver com a consciência onde? Em Deus. Amém ou não? Tem um momento que ele está com os irmãos numa sala fechada que ele tem que sair correndo, se esconder atrás de um lugar para poder ir chorar, porque ele não estava conseguindo se conter. E quando ele volta, ele diz assim, vocês não estão percebendo quem eu sou não, né? Eu sou José. Os caras aí tomaram, aqueles
Pronto, vamos morrer agora. Sabe o que é que José disse? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou todo o bem que vocês intentaram, ou todo o mal que vocês intentaram, Deus tornou em bem, para esse tempo Ele manifestar a sua salvação e a redenção a seu povo. Isso acontece, irmãos, quando você tem o quê? Uma consciência naquilo que Deus quer. Naquilo que Deus quer. Certo dia, Davi estava chegando de uma guerra e tinha uma pessoa que estava gritando e falando mal dele. E Davi andava cercado de homens que eles eram guerreiros brutais, irmãos. Eram caras que a gente não tem nem noção. Eram homens muito violentos e guerreiros muito poderosos. Ele disseram assim: Davi, tem uma pessoa que está te amaldiçoando ali, deixa a gente ir lá e trazer a cabeça daquela pessoa para você. Por favor, nos dá essa honra. Sabe o que foi que Davi disse? Deixa. Deve ter sido Deus que mandou ele fazer isso. Deus vai pegar tudo que ele está dizendo, me amaldiçoando, e converter tudo em bênçãos para a minha vida. Quando você tem a noção e a consciência em Deus, você vai enfrentar os teus desafios e as tuas circunstâncias de uma outra maneira. Foi assim que Jesus viveu e é assim que Jesus quer que a gente viva. Quando Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Bom ânimo significa ter uma consciência educada, disciplinada num sentido. Vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu vou fazer você também o quê? Vencer. Quantos creem nessa palavra, dá um glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode ficar de pé nesse momento?